Shalom, shalom, meus queridos, que o Senhor abençoe a sua vida, a sua família e o seu ministério. Que você seja direcionado e conduzido pelo Espírito Santo para receber a palavra de Deus. Hoje, queridos, vamos estar falando de um tema muito controverso, mas eu gostaria que você prestasse muito atenção para entender sobre esse tema. O tema de hoje é maldição hereditária. Eu sou o reverendo Milton Rodrigues e eu pastoreio a comunidade Nação Ministério Pleno. Nosso ministério fica na cidade de São Sebastião, no Distrito Federal. Somos um ministério que trabalha com libertação em alto nível e também restauração da personalidade, ou seja, área da mente, emoções, sentimentos e vontade. Queridos, para falar de maldição hereditária, eu gostaria de ler um texto em Números capítulo 14, versículo de número 18. O texto diz assim: O Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, que o culpado não tem por inocente, e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração. Amados, esse tema é um tema importante e eu creio que vamos receber o entendimento através da ministração da palavra. Para iniciar, eu gostaria de falar com você sobre pecado, transgressão e iniquidade. Pecado. Pecado é aquilo que cometemos sem querer. Acontece espontaneamente. Exemplo: numa roda de amigos, alguém começa a levantar um assunto sobre a conduta de outra pessoa. Daí você entra no assunto e ajuda a fazer comentários maldosos sobre aquele indivíduo. Em seguida, ao chegar em casa, você se arrepende genuinamente e pede perdão ao Senhor, pois acabou falando demais. Entenda que somos seres que estamos voltados ao pecado. Todos os dias, sem exceção, pecaremos, mas sabemos que todos os dias as misericórdias do Senhor se renovam em nossas vidas. Ou seja, pecado é errar o alvo, quando você está querendo acertar o alvo. Transgressão. Transgressão é a forma mais grave de se pecar. É uma ação pecaminosa que o indivíduo faz conscientemente. Ele sabe que é pecado, mesmo assim não tem domínio sobre a carne e peca mesmo sabendo das consequências espirituais. Exemplo: fornicação. A pessoa sabe que é pecado o sexo fora da aliança de um casamento e ainda assim não deixa de praticar. E também temos a iniquidade. Iniquidade é o último estágio, sendo o mais grave de todos. Nesses casos, somente a intervenção divina, a pessoa que se encontra nesta situação já perdeu totalmente a noção de salvação. Não tem discernimento do que é certo ou errado. Pessoas nesta fase duvidam até da existência de Deus. Um exemplo disso são as pessoas que cometem assassinatos, estupros ou roubos. Elas querem apenas satisfazer os seus desejos sem se preocupar que aquela ação pode ferir outras pessoas. Pensa somente em si mesmas. Nesses casos, para alcançar a vida dessas pessoas, é necessário se colocar na brecha, orando, jejuando, para que Deus derrube as fortalezas demoníacas que trazem cegueira e surdez espiritual sobre a vida deste indivíduo. Agora, amados, quem são os demônios? Para entender quem são os demônios, porque eles existem,
vamos entender primeiramente de onde veio Satanás, o líder dos demônios. Vou aqui explicitar alguns textos bíblicos que falam da origem e da queda de Satanás. Isaías capítulo 14, versículo 12, diz assim: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. No monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás levado a Deus, nos dá a entender, através do profeta maior Isaías, usando aqui o rei de Tiro como exemplo, que é a estrela da manhã. Relatada aqui no texto era Lúcifer, pois ele desejava ser semelhante ao Altíssimo. Porém, recebeu o castigo de ser jogado no mais profundo abismo, o inferno, devido ao seu pecado. Vamos então aqui, queridos, ver o texto de Ezequiel, capítulo 28, versículo 13 até o 15, que diz assim: Estavas no Éden, jardim de Deus, cobrias-te de toda pedra preciosa, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. Os teus engastes e ornamentos eram feitos de ouro. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Eu te estabeleci como querubim da guarda ungido. Estavas no monte santo de Deus, andavas sobre as pedras afogueadas, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Nesse contexto bíblico, Deus demonstra claramente que Lúcifer era um querubim da guarda ungido, ou seja, anjo de grande patente no céu, que conduzia os outros anjos e tinha a unção de Deus sobre si. Portanto, Satanás era o antigo Lúcifer, ou seja, um anjo que habitava no céu. Porém, ele foi expulso de lá, assim que se rebelou ao seu Criador. Também em Apocalipse capítulo 12, versículo 4, 7 e 8, diz o seguinte: A sua cauda levou após si a terça parte das estrelas e lançou-as sobre a terra. E houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e o dragão e os seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Em Apocalipse, Miguel e os outros anjos de Deus expulsaram Satanás e a terça parte dos anjos que se rebelaram no céu. Então, esta terça parte dos anjos se transformaram em demônios. Agora, o objetivo de Satanás e seus demônios é destruir a criação de Deus, o ser humano, para se vingarem de Deus devido à sua queda, como está em Apocalipse, capítulo de número 12, versículo 12, que diz: Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Esses demônios agora servem a Satanás e sua intenção é destruir a raça humana. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, está escrito: Sede sóbrios e vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Na passagem bíblica de 1 Pedro, relata que ele está procurando pessoas que fazem a vontade dele,
para que ele venha destruir. O objetivo dos demônios é que as pessoas amem e pratiquem o pecado. Por exemplo, pessoas que não querem servir a Deus, aquelas que criticam líderes religiosos, adulteram, falam mentiras, tratam mal sua família, falam palavrões, que não renunciam ao pecado e a si mesmo, não obedecem, amam os vícios, entregam revelações falsas, têm invejas dos outros e etc. São esses tipos de pessoas que são presas fáceis para os demônios, como está em Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, está escrito: pois se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Então, queridos, nesta passagem de Pedro, vemos que Deus não poupou os anjos que seguiram a Satanás, lançando-os no inferno. Existem milhares de pessoas que, infelizmente, não acreditam que os demônios existem. Na Bíblia Sagrada podemos observar que Jesus Cristo fala deles o tempo todo e os apóstolos os citam por várias vezes. Alguns teólogos contaram 177 menções de Satanás e seus derivados, nomes na Bíblia Sagrada, 106 citações no Antigo Testamento e 71 no Novo. Vamos então entender aqui a hierarquia dos demônios. Tenho aqui algumas referências bíblicas, você pode ler aí em sua casa, em Efésios capítulo 1, versículo 21, Efésios capítulo 6, versículo de número 12. Então, amados, principados, demônios do mais alto escalão, têm autoridade sobre nações, estão atrelados a todas as tragédias que acontecem em nações como guerras, destruição, pandemias e etc. Quando avistar grandes destruições, é um forte indício que existem principados atuando por detrás desses acontecimentos. Potestades, demônios que atuam em áreas de influência como mídia, congresso, leis, agendas, pautas polêmicas como ideologias de gênero, linguagem neutra, casamento homossexual e etc. Todos os assuntos polêmicos que levam uma sociedade ao engano. Dominadores, demônios que atuam em áreas de opressão, dominam a mentalidade das pessoas de uma nação. Exemplo, países que são totalmente fechados para o evangelho. Uma nação que não se tem liberdade para ser cristão, ou então não se pode comercializar a Bíblia Sagrada. Classes de poderes. Demônios que possuem força bruta, alguns conseguem até a movimentar a natureza. Exemplo, quando Jesus estava a caminho de Gadara para expulsar a legião do gadareno, uma grande tempestade se movimentou para tentar impedir a chegada de Jesus naquela cidade. Classe de demônios. Demônios que atuam em áreas específicas. Exemplo, espírito de Jezabel, atua em facções, divisões, brigas, rebelião e etc. Espírito de ciúme, uma influência e manipulação em um determinado grupo ou única pessoa de uma igreja. Exemplo, um pregador pode sentir ciúme ao ver outra pessoa ser usada por Deus da mesma forma que ele. Forças espirituais do mal. Os menores da hierarquia são demônios que possuem pessoas, trazendo depravação, corrupção, oprimem na área de imoralidade, levam as pessoas a praticarem delitos e atos graves. São os demônios que geralmente manifestam nas pessoas durante um culto. Vamos então ver como eles se apoderam das pessoas. Muitos não têm discernimento em entender como os demônios entram nas pessoas. Será que eles entram na vida de quem eles querem? Porque Deus não protege a todos dos ataques satânicos.
Quais são as brechas, legalidades que as pessoas abrem para que espíritos as destruam? Vamos então ler Provérbios, capítulo de número 26, versículo 2. Como o pássaro no seu vaguear, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não se cumpre. O texto acima de Provérbios 26, 2 alega que a maldição, ação de demônios, sem uma causa, não pode encontrar pouso em nossas vidas. Veja então as brechas que as pessoas podem abrir para que demônios atuem em sua vida. Uma das maiores legalidades é a maldição hereditária. Uma pessoa pode ficar manifestada ou incorporada pelos demônios devido a espíritos malignos que atuam na hereditariedade de alguém. Ou seja, um demônio passa dos pais para os filhos. A Bíblia nos mostra um texto sobre este assunto, em Êxodo capítulo 20, versículo 5. Pois eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Neste texto, Deus deixa claro que se a pessoa não o obedecer, ele pode permitir que os demônios a visitem, como também sua descendência até a 3ª ou 4ª geração. Porém, se ela se arrepender e se entregar a Cristo, esses demônios e suas maldições são retiradas através da oração. Provérbios 17:11 diz: o rebelde não busca senão o mal, um mensageiro cruel será enviado contra ele. E em 2 Crônica, capítulo 7, versículo 14, está escrito: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amados, Deus garante que venceremos os demônios, mas temos que cumprir algumas disciplinas espirituais e rejeitá-los de nossas vidas. Vamos ver aqui alguns exemplos de maldição hereditária. Primeiro, pais que se suicidam e filhos, após um tempo, também cometem o mesmo ato. Avós e pais que se divorciam, depois acontece o mesmo com os filhos e netos. Terceiro, avós sofrem acidente de carro e depois sua descendência também sofre acidentes constantemente. Quarto, avós e mães que abortam e as filhas também sofrem diversos abortos. Quinto, ascendentes vivem na miséria e sua descendência abaixo também não consegue prosperar e etc. Sexto, histórico de mortes precoces na família. É claro que nem todos os acontecimentos ocorridos com os familiares de alguém e que se repetem é indicação de demônios hereditários ou espíritos familiares. Porém, é importante ficar atento a possíveis padrões que se repetem. Há pessoas que dizem que quando aceitamos a Jesus, automaticamente esses demônios familiares e suas maldições já são removidas. Quando Cristo venceu na cruz por nós, ele levou as maldições das doenças, pecado e miséria. Graças a Deus, mas estas foram destruídas ou ainda permanecem em nossas vidas para serem expulsas. Sim, permanecem. Se não as expulsarmos, elas nos destroem. Então, assim como o pecado precisa ser vencido todos os dias, as doenças precisam ser expulsas, removidas e a miséria ser repreendida. Também as maldições têm que ser quebradas, as bases legais. Quando a Bíblia fala que Cristo levou as maldições, ela diz que Cristo garantiu a vitória sobre elas e não que elas foram removidas. Então as doenças e maldições precisam ser aniquiladas e desligadas da vida das pessoas. Vamos então ver legalidades.
Vamos ver aqui 10 brechas ou 10 legalidades que abrem portais para demônios atuarem na vida das pessoas. Primeira brecha: os pais apresentam o filho a alguma entidade. A segunda explicação pela qual os demônios conseguem entrar nas pessoas é quando os pais desses indivíduos os apresentam a entidades malignas quando são crianças. Se isto ocorre, os demônios se sentem donos delas. Então, eles ficarão na vida desta pessoa para sempre, a não ser que seja expulso por um libertador ou libertadora, no nome de Jesus. Estes demônios podem causar doenças, acidentes, traumas e até suicídio na vida desta criança. Por isso, os pais devem ficar atentos e se arrependerem de terem oferecido seus filhos. Olha o que diz Provérbios 27. O justo anda na sua integridade. Bem-aventurados são os seus filhos depois dele. Então, queridos, os pais que oferecem seus filhos num centro espírita, no satanismo, terreiros de macumba, benzendeiras ou em outras religiões onde se invocam espíritos malignos, quando eles se convertem, têm que trazer seus filhos a um libertador para poder expulsar este mal. Então, a vida da criança será abençoada. Se a criança que foi apresentada aos demônios for você, e você já se tornou um adulto, então você mesmo pode quebrar este pacto que seus pais fizeram a algum espírito, realizando uma oração ou sendo ministrado por um libertador. Aqui eu falo de uma oração de renúncia. Segunda brecha: os pais rejeitam os filhos, como está em Isaías, capítulo de número 49, versículo 15. O texto diz: pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de modo que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que está a se esquecer, eu todavia não me esquecerei de ti. Uma das maiores brechas para o inimigo é a rejeição. Quando alguém é rejeitado, fica muito fragilizado, carente. Então o inimigo se aproveita desta situação para poder se apossar da vida de alguém, principalmente na área das emoções e sentimentos. Terceira brecha: a pessoa consulta os espíritos malignos. Então, amados, consultar uma entidade, espírito mal, na casa dos espíritos, através de búzios, cartas, passes ou sessões, não é correto. Vamos entender Isaías 8, versículo 19 ao 20. Quando vos disserem, consultai os médios e os feiticeiros, que consultamos espíritos e murmuram entre dentes, respondei: acaso não consultará um povo o seu Deus? Acaso a favor dos vivos se consultarão os mortos? A lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. Salmo de número 84, versículo 10, também está escrito o seguinte: vale mais um dia nos teus atos do que em outra parte 1000. Preferia estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade. Levítico capítulo de número 19, versículo 31 também diz: não vos voltareis para os médios, nem para os feiticeiros, a fim de vos contaminardes com eles. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Êxodo 22, versículo 18 diz: a feiticeira não deixarás viver. Veja nos textos acima que Deus sempre abominou consulta aos médios, feiticeiros e às casas dos espíritos. Se ele abominava, ele continua abominando, pois ele não muda. Segundo diz Malaquias capítulo 3, versículo 6, eu sou o Senhor e não mudo. Toda vez que alguém desobedece a um mandamento divino, fica à mercê dos demônios. Vamos então ver João capítulo 15, versículo 7. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, podem pedir o que quiser e será feito. Também em João capítulo 14, versículo 30 está escrito: já não falarei muito convosco, pois se aproxima o príncipe deste mundo. Ele nada tem em mim. Veja assim, amados, no texto, que o Senhor Jesus não tinha nenhuma ligação com os demônios.
E se somos cristãos, também devemos fazer o mesmo. Se for ministrar a libertação em alguém que consultava demônios, devemos orientá-la a se arrepender, confessar o perdão a Deus e executamos assim a expulsão, ok? Quarta brecha. A pessoa é vítima de inveja ou palavra de maldição. Outra forma dos demônios entrarem nos corpos é quando a pessoa não busca a Deus, deixando de orar, jejuar e ler a palavra. Sendo assim, abrem brechas para Satanás operar através de invejas e palavras de maldição de algumas pessoas que nos odeiam, que nos invejam. Deus sempre garante proteção a quem o serve de verdade. Porém, quem não o busca está em apuros. Vamos ver Isaías 54, versículo 17, que diz: ferramenta alguma preparada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e esta é a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. O problema não é a inveja dos outros, e sim andar sem a proteção divina. Como você anda? Quinta brecha. A pessoa é vítima de obra de macumbaria ou feitiçaria. Nesse caso, o poder demoníaco costuma ser maior na vida da pessoa, pois os demônios ganham mais poder quando são feitas macumbas ou feitiços considerados fortes, assim como também magias negras ou obras de voodoo. Porém, nada é mais forte do que a mão do Todo-Poderoso, que destrói tudo isto como se fosse nada. Por isso, é tão bom servir a um Deus que não conhece impedimentos nem inimigo, pois ele joga por terra qualquer mal a hora que ele quiser. Olha o que está escrito em Isaías 43, versículo 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Então, queridos, a macumba pode ser feita em qualquer lugar do mundo. Pode terem sido oferecidos qualquer material ou animal nesta oferenda. Nada disto importará diante da grandeza do Altíssimo. Muitas pessoas dizem que macumba não pega em crente, mas se macumba não pega em crente, doença também não deveria pegar. Por que macumba não pega em crente e doença pega? Se o cristão tiver desprotegido, não só a macumba, mas todo o mal o visitará. Sexta brecha. Comer comidas ou usar roupas oferecidas aos demônios. Alguém pode dar legalidade aos demônios comendo comidas ou usando roupas oferecidas a eles. Vamos ver um texto em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 4, 10, 20, que diz assim: quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus senão um só. A pessoa pode vestir uma determinada peça de roupa e se sentir triste, com dores no corpo, ou tentado a se prostituir ou cometer outro pecado. Porém, ao tirar a peça de roupa, os pensamentos e sentimentos voltam ao normal e as dores somem. Por isso, devemos aconselhar essas pessoas a reverem todas as peças de roupas que ganharam de alguém, orando para que Deus revele se tem alguma peça do inimigo em seu lar. Enquanto a roupa não é tirada, o inimigo permanece no ambiente, agindo para destruir toda a família. Deuteronômio capítulo 7, versículo de número 26, diz assim: não introduzirás tal abominação em tua casa, para que não sejas amaldiçoado, como a ela, de todo a detestarás e de toda abominarás, pois é amaldiçoada. Alimentos. Quanto aos alimentos, também devemos vigiar com o que ganhamos para comer, pois também podem estar preparados para nos trazer doenças e destruição. Um libertador deve orar em tudo que ganha, seja para vestir, usar ou comer, pois os demônios têm uma fúria maior na vida dos ministros em libertação. Sétima brecha. Ter relações sexuais com pessoas endemoniadas. Outra brecha que uma pessoa pode abrir é manter relações sexuais com pessoas endemoniadas e que não sejam
seus cônjuges. É claro, a Bíblia também fala sobre este assunto. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 15 até o versículo de número 17, que está escrito assim: não sabeis vocês que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e os farei membros de prostituta? Não, por certo. Ou não sabem que o que se une à prostituta faz-se um corpo com ela? Pois serão, como se diz, dois numa só carne. Pelo que sai do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor. Não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Eu serei para vocês pai, e vocês serão para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então, meus queridos, se um demônio habita no corpo de uma pessoa e alguém mantém relações sexuais com ela, esse espírito, então, se sente dono dessa pessoa, se aproveita, entra e destrói a vida dela. Mas, cuidado para não confundir o termo, tá? Aqui que eu acabei de falar. Os demônios passam de um corpo para o outro através da relação sexual, somente se ambos não forem casados, pois aí seria pecado de fornicação, prostituição ou adultério. Porém, se ambos são cônjuges, então isso não ocorre, pois o marido é santificado pela esposa e vice-versa, como diz Paulo abaixo aqui na sua carta, como eu vou citar para vocês, que diz em 1 Coríntios 7,14 assim: pois o marido incrédulo é santificado pela mulher, e a mulher incrédula é santificada pelo marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, mas agora são salvos. Então o texto acima nos mostra claramente que Deus protege a pessoa dos demônios quando ela é casada com uma pessoa ímpia. Oitava brecha: pessoas endemoniadas impondo as mãos sobre nós. Outra forma pelo qual os demônios se apoderam das pessoas é quando elas permitem que pessoas endemoniadas ou com legalidades imponham as mãos sobre elas. Não podemos deixar qualquer pessoa impor as mãos sobre nós. Temos que andar ligados com o Espírito de Deus. Muitos dizem servir a Deus, mas estão com suas vidas completamente no pecado e dominados pelos demônios. 1 Coríntios 5,11 diz: mas agora vos escrevo que não vos associeis com aquele que, dizendo irmão, for devasso ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com tal nem ainda comais. Então, queridos, a Bíblia é muito rica em textos, nos mandando vigiar com algumas pessoas que parecem estar cheias de Deus, mas estão cheias de espíritos enganadores. 2 Coríntios 11,14 diz: e não é de admirar, pois o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Algumas pessoas têm a seguinte dúvida: mas se peço oração na igreja e alguém põe as mãos sobre mim, como vou saber se essa pessoa está carregada ou não? Simples. Quando o obreiro ou pastor estiver orando, fale com Deus assim: Senhor, só aceito o que vier de ti. O que é do inimigo está repreendido agora em nome de Jesus. Então descanse no Senhor, que Ele quebrará todo o mal que vier sobre ti. Nona brecha: ódio no coração, amargura, falta de perdão. Outra brecha que às vezes abrimos para os espíritos das trevas entrarem é o ódio no coração. Muitas pessoas vão à igreja, leem a Bíblia, mas infelizmente odeiam os outros e não perdoam. Ou seja, ainda não se converteram verdadeiramente. Pois quem não ama nunca viu a Deus. 1 João, capítulo 4, versículo 20 diz: se alguém disser eu amo a Deus e odiar seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? 1 João 4,8 também diz: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Satanás é o pai do ódio. Ele foi o primeiro a odiar. Ele odiou a Deus por tê-lo expulsado do céu. Desde então ele pôs o ódio no coração de Caim pelo seu irmão Abel. E ele ainda continua procurando as pessoas com o espírito de Caim para disseminar seu sentimento maligno na terra. Ok, queridos? 10ª brecha: músicas seculares. Jó 34,3: pois o ouvido prova as palavras como o paladar prova a comida. Amados,
nem todas as músicas seculares são malignas. Todos sabemos disso. Porém, a maioria sim, são 80%. Através dela, os demônios podem possuir alguém. Existem canções que nos fazem ter pensamentos melancólicos, fazendo-nos até chorar, pois nos lembramos de quando éramos pequenos, de ex-namorados, de quando não tínhamos problemas e etc. Existem músicas com letras sexualizadas que influenciam ao adultério, promiscuidade, pornografia e sexo ilícito. Quanto mais santos formos diante do Pai, mais Ele nos usará. Então vigiemos sempre para que Satanás não consiga se infiltrar em nossa mente através de músicas profanas que nos induzem ao pecado. Levítico 20:26 diz: sereis para mim santos, porque eu, Senhor, sou santo, e vós também. 1 João 2,15: não ameis o mundo nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O ideal é exatamente não ouvir nenhum tipo de conteúdo secular, pois existem canções que, mesmo que a letra pareça inofensiva, a melodia pode ter sido consagrada a entidades e, como não sabemos, é interessante nos abstermos desta prática. Nada melhor que ouvir um louvor de adoração ao Senhor. Continuando falando sobre maldições hereditárias. Continuando a falar sobre maldições hereditárias. A libertação espiritual começa com o reconhecimento de áreas em nossa vida onde negamos que o pecado e as feridas emocionais criem brechas para influências malignas. Essas legalidades espirituais, que incluem traumas, mágoas e padrões de comportamento, muitas vezes resultam em ciclos destrutivos que atravessam gerações. O que são maldições hereditárias? Maldições hereditárias são padrões espirituais negativos que se repetem em uma família devido a pecados, iniquidades ou pactos realizados por antepassados. Esses padrões podem incluir vícios, doenças, divórcios, pobreza, suicídios, entre outros. Então, apesar de controvérsias para alguns, elas têm base bíblica e evidências em padrões familiares. Origem das maldições hereditárias, que são geradas por pactos ou pecados de gerações passadas, adquiridas, que são criadas por ações ou escolhas individuais que abrem portas espirituais recebidas, causadas por palavra de maldição lançada por outros como pais, chefes ou inimigos. Então, queridos, um passo essencial para quebrar maldições é identificar os padrões espirituais na família. Isso pode incluir ciclos de fracassos financeiros, vícios como álcool, drogas ou jogos de azar, padrões de doenças como câncer ou doenças mentais, repetição de divórcio, adultérios ou infertilidade, histórico de suicídios ou mortes violentas, como já expliquei para vocês. Então, amados, para identificar é útil traçar um mapa espiritual da área paterna e materna, analisando os padrões observados nos antepassados. O sacrifício de Jesus na cruz oferece redenção total. No entanto, para que uma maldição seja quebrada, é necessário, primeiro, reconhecer a existência da maldição. Segundo, rejeitar sua influência através de oração e renúncia. Terceiro, declarar a liberdade pelo poder do sangue de Jesus. O sangue de Jesus Cristo cobre todas as maldições, mas é imprescindível um aumento de consciência espiritual para identificá-las e confrontá-las. Como quebrar as maldições hereditárias? Reconhecimento. Liste os padrões repetitivos e reconheça que são resultados de maldições. Segundo, quebra espiritual. Ore para que toda aliança maligna seja anulada e proclame liberdade sobre você e sua descendência. Terceiro, consagração. Dedique sua vida e família ao Senhor, substituindo as influências malignas por princípios divinos. Ok, queridos? A quebra de maldições exige uma postura firme, especialmente em casos de pactos ou envolvimento com o ocultismo. É necessário resistir espiritualmente e cortar todo vínculo com práticas passadas. A liberdade só é alcançada com total desvinculação do reino das trevas. Maldições lançadas por autoridades são palavras
proferidas por figuras de autoridade, como pais, cônjuges ou líderes espirituais, vem um peso espiritual significativo. Frases como você nunca será feliz ou você nunca terá sucesso criam decretos que podem abrir portas para ações malignas, ok? Então, rejeitar essas palavras imediatamente em oração é essencial para não permitir que elas criem raízes. Maldições autoimpostas, palavras negativas que você mesmo declara sobre si, como eu sou um fracasso ou nada dá certo para mim, também podem atrair maldições. Substitua essas declarações por palavras de vida e bênção, proclamando verdades bíblicas sobre sua identidade em Cristo. Então, queridos, maldições sobre recursos e fontes de renda. Criticar seu trabalho, chefe ou salário pode amaldiçoar sua fonte de sustento. Agradeça pelo que você tem e peça a Deus novas oportunidades, em vez de proferir palavras negativas, tá? Declarações como essa casa é uma desgraça, é uma bagunça, ou esse trabalho é um inferno, abrem brechas para o inimigo atuar. Maldições lançadas por terceiros, amaldiçoar outras pessoas ou receber palavras negativas de vizinhos, colegas ou conhecidos também pode gerar impacto espiritual. Compreenda imediatamente qualquer palavra negativa lançada contra você. Maldições atraídas por hábitos de linguagem, por exemplo, palavrões, piadas imorais ou invocações a entidades e santos, como São Longuinho, podem abrir portas espirituais indesejadas. Habitue-se a proclamar palavras de louvor e gratidão, como glória a Deus ou aleluia, em vez de recorrer ao vocabulário antigo que carrega um peso espiritual negativo. Maldições como feitiçarias e macumbas só têm efeito se houver brechas espirituais conhecidas como legalidade. Uma vida de oração, jejum e fidelidade a Deus é como uma muralha de proteção espiritual ao redor de sua casa e família. Como orar para quebrar maldições? A oração é uma ferramenta poderosa para trazer libertação e proteção espiritual. Aqui está um guia baseado nos princípios ensinados para ajudá-la a orar de maneira eficaz contra maldições e estabelecer a proteção sobre a sua vida e a sua casa. Vamos lá. Primeiro, preparação do coração. Antes de começar a oração, é importante alinhar sua postura física e espiritual. Sente-se ou fique em pé com uma postura aberta, sem cruzar braços ou pernas. Declare que você está fazendo esta oração no nome poderoso de Jesus. Reafirme que a autoridade não está em você, mas em Jesus Cristo. Segundo, rejeitando maldições. Por exemplo, repita essas declarações com fé. Vamos lá. Maldições hereditárias. Eu rejeito pelo sangue poderoso de Jesus toda maldição hereditária. Eu corto agora todo o cordão umbilical com maldições herdadas, sejam paternas ou maternas, desde a primeira até a 12ª geração. Maldições adquiridas. Eu rejeito toda a maldição que adquiri ao longo da minha vida. Eu corto todo vínculo com palavras ou ações malignas que me trouxeram prejuízo. Maldições recebidas. Você vai falar assim: eu rejeito e anulo toda maldição lançada contra mim, seja por palavra, feitiçaria ou ações maliciosas. Senhor, recolhe toda palavra maligna que foi dita contra a minha vida, minha saúde, meu casamento ou qualquer área da minha vida. Eu cancelo em nome de Jesus. E também você precisa pedir perdão. Declare arrependimento por qualquer maldição que você possa ter gerado, ok? Você vai dizer: Senhor, eu peço perdão por todas as palavras de maldição que saíram da minha boca. Cancela, Senhor, todas as palavras que declarei com raiva, inveja ou amargura contra mim mesmo ou contra outras pessoas. Apaga essas palavras no mundo espiritual em nome de Jesus. E proclamando libertação. Faça uma oração de poder. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, eu quebro agora toda maldição hereditária, adquirida ou recebida. Eu destruo todo jugo e laço maligno que trouxe prejuízo à minha vida. Declaro que todo cordão umbilical com maldições está cortado e que eu sou plenamente e completamente liberto pelo poder do sangue de Jesus. Ato profético de proteção. Coloque a mão sobre a sua cabeça e declare: eu me revisto agora
com a armadura de Deus, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, o escudo da fé, a espada do Espírito e as botas do Evangelho da paz. Eu selo a minha vida com o sangue de Jesus e o óleo do Espírito Santo, recebendo discernimento espiritual e destino profético. Você vai falar também: Senhor, levanta muros de glória ao redor da minha casa, acampa anjos ao redor da minha entrada e saída. Eu repreendo todo acidente, espírito de morte e enfermidade e declaro livramento sobre mim e minha família em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Que Deus possa abençoar a sua vida. Que você declare palavras de vida e bênção sobre si mesmo e sua família diariamente. Rejeite toda palavra maligna e mantenha-se posicionado espiritualmente, confiando que Deus é seu protetor e provedor. Seu compromisso com a oração e a busca pela presença de Deus é a chave para romper maldições e experimentar o favor divino. Deus possa abençoar você. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ok? Aqui no YouTube, só você clicar no botão se inscrever e também ative o sininho para que você receba notificações todas as vezes que postarmos algo interessante. Também, querido, você pode ir lá nas nossas redes sociais, tá? Colocar lá no Instagram, @Ministério Pleno. No YouTube, @Ministério Pleno. E no Facebook, não esqueça, @Ministério Pleno. E no TikTok, você vai colocar ministériopleno.news. Que Deus abençoe você. Eu vou ficando por aqui. Um cheiro no coração.